Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Ciência com Impacto. O meu nome é Paulo Caetano e a nossa convidada de hoje vem da área da Sociologia e chama-se Elizabeth Figueiredo. Elizabeth, bem-vinda, obrigado por teres aceito este convite. A Elizabeth é, como disse, socióloga, formada no ISCTE da Universidade de Lisboa, mas fez o doutoramento na Universidade de Aveiro em Ciências Aplicadas ao Ambiente. É professora associada com agregação no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território. Consegui decorar tudo isto. Tarefa que acumula com o de investigadora da Unidade de Investigação em Governação, Competitividade e Políticas Públicas. É investigadora associada do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento e autora ou coautora de mais de 150 publicações, 30 artigos científicos e várias dezenas de livros ou de capítulos de livros. Os seus interesses fundamentais em termos de investigação são a sociologia e os estudos rurais, a sociologia do ambiente e o turismo rural, bem como as percepções de risco. Disse tudo o que precisava dizer para te apresentar? Acho que sim, não é? Ok, então obrigado mais uma vez por teres vindo. Obrigada eu. E, olha, ia começar por Estarreja. Nós estamos a gravar este podcast em Estarreja. E eu sei que um dos temas que já passaram que já mereceram a tua atenção foi precisamente este território, esta mistura entre o espaço industrial, entre a Estarreja industrial e a Estarreja rural. Como é que estas duas componentes se interligam? Eu diria que atualmente essa interligação não é tão visível como era no início, quando o complexo químico foi ou a primeira fábrica daquilo que viria a ser o complexo químico de Estarreja foi implantada dos anos 50, sim, 1952, creio eu. Essa interligação não é tão grande como era nessa altura, embora Estarreja continue a ser ainda um concelho com agricultura, mas por exemplo, a grande interligação que havia nessa altura entre o trabalho na fábrica e o trabalho na agricultura, não é? Muitos dos operários... Eram os mesmos protagonistas. Eram as mesmas pessoas, não é? Ou seja, vinham de um passado de trabalho agrícola, mas mantinham esse trabalho quando saíam da fábrica, por exemplo, e como trabalhavam e trabalham ainda por turnos, era fácil conciliar essas duas atividades. Eu diria que essa interligação por essa via foi-se perdendo progressivamente. Claro que ainda há agricultura no concelho de Estarreja, mas há esta figura ainda do operário agricultor aos fins de semana ou nos tempos livres? Eu creio que muitos operários ainda têm o seu quintal. A sua agricultura de subsistência. Exato, mas não da mesma forma como tinham inicialmente, não é? Porque inicialmente eles vinham mesmo da agricultura, sim, não é? Eu tenho, como tu referiste, tenho alguns trabalhos sobre isso. Um dos primeiros que fiz aqui sobre Estarreja tinha a ver com a relação, o projeto chamava-se A Fábrica e a Vida. Sim, pronto, já me estás a estragar o trabalho, eu vou dar estas páginas todas para a frente para irmos para o final da entrevista. Não, mas pronto, porque se justificava. Sim, mas falar. Porque eu ia-te colocar algumas questões em concreto sobre esse projeto. Conta-me sobre isso. Não. Aquilo que eu ia dizer era que, de facto, nessas entrevistas em que nós tivemos a preocupação de entrevistar pessoas com várias idades, pessoas já reformadas, com 80 e qualquer coisa anos, e que, portanto, tinham começado quase nos primórdios até aos mais jovens, operários. Eu estou a dizer operários, mas estou a dizer mal, não é? Porque a designação correta atualmente é operador, não é? Mas também depois podemos falar sobre essa transformação na própria designação. Na designação e na tarefa. E nas tarefas, A mim foi uma coisa que me surpreendeu quando comecei a entrar nestas fábricas aqui, foi que na verdade não via operários, ou seja, no sentido que não via pessoas, a não ser talvez algumas pessoas mais ligadas à manutenção e, portanto, mais ligadas ao trabalho manual,
na verdade, tu não só não vês gente nas fábricas e só encontras pessoas nas salas de controle, nas automações, não é? E, portanto, aí talvez o termo do operador substituir o termo do operário. Não é? Pronto, isso depois também tem a ver com a própria representação que as pessoas fazem de si próprias, do sentido de classe, etc. Mas isso pode ser para mais daqui a um bocado. Mas eu estava a dizer que no início, isto é, no âmbito desse projeto, por exemplo, as pessoas mais velhas diziam: eu vim trabalhar para a fábrica para descansar. Portanto, o trabalho da fábrica era quase pode parecer estranho porque era um trabalho duro, não é? Claro. Mas era mais duro ainda na agricultura. Na agricultura era mais duro e, portanto, eles vinham para a fábrica para ganhar mais dinheiro, evidentemente, mas encaravam aquilo também como uma espécie de descanso da dureza. E achas que havia um estigma que associava a agricultura à pobreza e, portanto, vir trabalhar numa fábrica era um salto social que era dado? Sim, e essa associação entre a agricultura e a pobreza ainda é muito, sentida, presente hoje em dia, não é? Mas naquela altura, sim, evidentemente, era um rendimento certo, face a um rendimento agrícola incerto, e era um trabalho, apesar de não ser verdadeiramente assim, e nos anos 50 não era nada assim, não é? Era um trabalho que consideravam mais limpo do que o trabalho agrícola, não é? Pese embora todos os riscos a que aquelas pessoas estavam sujeitas naquela altura, que são completamente diferentes daqueles que vivem hoje, mas era essa a ideia, embora essa associação entre a pobreza e a agricultura, não é? A agricultura como a arte de empobrecer alegremente, como dizia alguém, que não vale a pena falar, mas ainda se mantém essa ideia, não é? Tu, nesse trabalho que estavas a falar, da fábrica e a vida, foste em busca dessas histórias individuais que falaste. Mas, na verdade, isso é uma constante no teu trabalho. Tu, no teu trabalho, procuras muitas vezes estes protagonistas anónimos e estas micro-histórias que depois dás escala para olhar para a realidade. Mas mais à frente queria abordar esse tema. Mas nestas histórias individuais que encontraste, destes operários das fábricas de Estarreja, das várias fábricas de Estarreja, o que é que encontraste mais? Que histórias é que te marcaram mais? O que é que guardaste para ti, digamos assim? Há várias histórias, não é? Porque cada história é especial, não é? E é essa... Mas há umas que nos perduram mais, de alguma forma. Sim, há algumas histórias que... esse trabalho não era só sobre o risco, embora isso estivesse muito presente. O risco no trabalho, não o risco em geral para o resto da população, mas o risco para os trabalhadores, mas era também sobre outras componentes da vida das pessoas. Uma das coisas que me surpreendeu bastante foi que eram só homens, praticamente. Eu acho que só entrevistámos 2 ou 3 senhoras que nem sequer eram operadoras. Seriam administrativas ou ao laboratório? Porque a certa altura eu comecei a pensar, mas eu só tenho as narrativas dos homens, não é? Claro. Embora seja normal, porque de facto os operários são homens, não é? Os operários deste tipo de indústria. Mas uma coisa que me surpreendeu bastante foi a grande partilha do trabalho doméstico que estes homens têm, e tinham e têm, mesmo os mais velhos, com as companheiras, as mulheres, etc. Exatamente porque trabalham por turnos, não é? E então asseguram uma boa parte do trabalho doméstico. Isso, confesso que me surpreendeu, não é? Porque, por todas as razões. Estavas à espera de um meio, portanto, mais conservador. Exatamente. Aliás, nem é preciso ser um meio mais conservador, não é? Há vários... também com a idade. Não, há vários estudos que nos apontam que ainda hoje as mulheres trabalham mais 5 horas ou que é do que os homens no trabalho doméstico e, portanto, sendo um meio muito masculino, sendo um meio mais conservador, etc., isso surpreendeu-me. Outra coisa uma história que eu, por acaso, costumo usar sempre para falar da evolução da percepção do risco entre os trabalhadores, neste caso, é que havia narrativas dessas pessoas mais velhas que começaram a trabalhar nos anos 50 ou 60, que diziam que, por exemplo, as pessoas tinham práticas que nós as consideramos completamente estapafúrdias, não é? Porque, por exemplo, grelhavam bifes em cima dos fornos de pirite.
os donos das fábricas, ou os gestores, enfim, não era não era esse o nome sim. que tinham antes, mas, por exemplo, distribuíam leite, não é? Para que eles, por causa da natureza do trabalho, para beberem o leite, e eles levavam leite para casa e diziam, mas eu bebi era vinho, não é? Pronto, há assim essas histórias que são mais do passado e que estão associadas também a uma altura em que não se conheciam muito os riscos, não é? Os próprios donos, os diretores das empresas também não tinham bem a noção dos riscos, não é? Essa construção do risco, ou essa percepção do risco, é uma coisa muito mais foi sendo construída ao longo das últimas décadas, claro. Sobretudo a partir no final dos anos 80, a princípio dos anos 90, mas essas histórias desses primeiros operários são muito cheias deste tipo de exemplos, não é? Que nós hoje achamos, como é que era possível Vamos as mãos à cabeça. Exato, como é que era possível estar a comer um bife que tinham grelhado em cima de um forno de pirito, não é? Mas pronto, havia essas... Este trabalho está acessível? Há partes do trabalho que estão acessíveis, por exemplo, a questão do risco já foi trabalhada, já foi publicada, mas a questão, as outras questões, as outras dimensões ainda não foram suficientemente exploradas. O objetivo era, e ainda é, fazer um livro juntando essas narrativas das pessoas sobre as várias dimensões da relação entre a fábrica e a vida. Eu penso que até meados do ano que vem isso vai acontecer. Pronto. Então, já que estamos a falar de Estarreja, vamos arrumar o assunto com mais umas perguntas que eu tinha aqui na manga guardadas para o final. Eu sei que há outros 2 projetos que tive a ler, teus, que também têm aqui o foco em Estarreja. Um deles parece-me muito interessante. Tu e a tua equipa foram olhar para as notícias que foram publicadas sobre o complexo químico de Estarreja desde os anos 50 e estão a fazer a análise dessas notícias. O que é que puderam concluir? Que informação, que inputs é que este tipo de trabalho vos traz sobre, não sei, a sociologia? O que é que foram em busca? A ideia desse projeto era também, tal como o outro, não é? Embora o outro que já falámos, fosse mais reconstruir um bocadinho a história do complexo químico através das narrativas individuais dos seus trabalhadores. Aqui aquilo que se pensou foi contribuir também para a reconstrução dessa história, porque uma coisa que me surpreendeu um bocadinho foi quando tivemos essa ideia, foi, agora vou à procura nas próprias fábricas, no Pacopar. E essa memória não estava registada de alguma forma? Esta memória ou estes recortes, não é, de imprensa, não é, não existiam, e portanto até só por essa recolha, claro que nós, eu devo dizer que nós não consideramos todos os jornais, nós consideramos um jornal local, um jornal mais regional, e depois um semanário nacional e um jornal diário nacional. Pronto, e portanto não consideramos, mas que são representativos, não é? Sim, mas que de alguma maneira pensamos serem representativos. Um deles foi o Jornal de Estarreja, portanto aí claro. O Diário de Aveiro, já agora digo quais foram os jornais, o Jornal de Notícias e o Expresso. E portanto a ideia era reconstruir no fundo essa narrativa mediática sobre o complexo, não é? Mas aí mais ligado ao exterior, não é? Enquanto que no primeiro caso te focaste nos seus trabalhadores e, portanto, nas histórias individuais e, se calhar, nas suas experiências de trabalho dentro da fábrica, ao fazeres esta segunda análise, estás a olhar mais para a percepção exterior. Sim, exterior, e há uma percepção específica, não é? Porque as narrativas ou os discursos mediáticos sobre as coisas não são exatamente o discurso do cidadão comum, não é? Mas, ao mesmo tempo, também também se pode dizer que é uma narrativa interna, não é? No sentido em que temos um dos jornais que é daqui e que, portanto... enfim, há muitas notícias, também, claro. Sim, acho que é o jornal onde recolhemos mais notícias, obviamente. Foi um trabalho monstruoso, é preciso dizer isso, foi um trabalho de recolha monstruoso, porque não se tratava só de recolher
Enquanto que nos jornais mais recentes havia alguns conteúdos online e os jornais até... houve só um jornal que fez isto, disse, bom, nós fazemos essa pesquisa por vocês e depois mandamos o dossiê. Claro que tivemos que pagar alguma coisa, mas enquanto todos os outros jornais não tinham nada... essa possibilidade. Tiveram que ir para o arquivo, folhear tivemos jornal que ir a jornal, correr página a bibliotecas, por exemplo, o Jornal de Estarreja tinha aqui o próprio arquivo, eles tinham perdido um conjunto muito grande de jornais, já não me lembro se foi uma inundação, se foi já não me lembro bem. E, portanto, tivemos que correr várias bibliotecas, desde a Biblioteca de Aveiro, Coimbra, Lisboa, Porto, fomos a vários sítios para recolher essas notícias e depois, além da recolha, tivemos que transcrever muitas notícias, não é? Porque o programa que nós estamos aliás, creio que nenhum programa que faz esse tipo de análise de conteúdo reconhece, ou melhor, ele reconhece as fotografias, mas depois não consegue... ir lá dentro buscar aquilo que é importante. E, portanto, tínhamos que transformar aquilo em Word, em documentos Word, não é? Podem ser pesquisáveis. Portanto, isto foi... Construir a base foi um trabalho monstruoso e depois a análise, portanto, nós recolhemos milhares e milhares... são milhares de notícias. E o que é que se faz com tudo isso? E o que se faz com tudo isto? Portanto, depois nós temos uma grelha de análise, digamos assim, não é? Fazemos uma base num programa... que é o programa de análise de conteúdo que eu costumo usar, embora haja outros, que não sei se faz sentido eu dizer qual é o nome do programa, mas pronto, um programa... só que o programa só faz a análise de conteúdo se nós lhe dissermos como, não é? E, portanto, temos que construir as variáveis de análise e tudo isso. E depois, portanto, tem que haver uma pessoa ou mais pessoas que façam essa... Introdução de dados. A introdução e a codificação dos materiais usando essa grelha. Pronto, isto para explicar que o processo não é simplesmente ir recolher análise, portanto, tem que aqui haver alguma sistematização em termos de conclusões, portanto, a análise ela está acabada. Também já se fez um trabalho, creio eu, sobre isso, mas ainda há muita coisa não é por analisar. O programa, através do programa já analisámos, mas por o que eu quero dizer é explorar, digamos assim. Finalizado todo esse trabalho, há, digamos, um período em que vocês vão ter vários olhares, vão analisar todo esse manancial de informação com vários olhares diferentes, não é? Não sei. Bom, olhares tipo disciplinares diferentes? Sim, não? Não. Neste caso é um olhar mais sociológico, ou das ciências sociais sobre esses materiais. A verdade é que é evidente que as notícias acompanham toda a evolução do complexo químico. As novas fábricas, os encerramentos, também, os divertimentos, os acidentes. Todo esse tipo de coisas que foram acontecendo aqui ao longo dos anos. Também é interessante notar que nos primeiros anos o discurso era muito mais um discurso de exaltação, se quisermos, não é? Do complexo, o grande impacto que o complexo, a grande obra e o grande impacto que a fábrica, que inicialmente era só uma, não é? Vinha dar aqui para o concelho. Isso foi-se esbatendo ao longo do tempo e foi sendo depois muito mais centrado na questão do risco, não é? Temos ali uns anos o risco para as populações? O risco para as populações, sobretudo, não é? E depois também durante aquela discussão que houve em Portugal sobre a coincineração de resíduos, em que Estarreja também houve a maior parte das notícias ali nos anos 90 muito focadas nesse tema. E depois e mais recentemente voltou um bocadinho o discurso do desenvolvimento, etc. E portanto também é interessante perceber essas mudanças ao longo dos anos. Também acompanham, no fundo, as mudanças no país, não é? No fundo. E o próprio discurso político e as próprias opções de desenvolvimento económico e sim. O terceiro trabalho em que estiveste envolvida chama-se Projeto Merlin. É o quê? O projeto Merlin. Merlin porque sim, é francês. Francês. Sim, faz mais sentido em francês porque é um projeto financiado, enquanto que os outros dois projetos que estávamos a falar são financiados pelo Observatório Homem-Meio, também de um instituto ou de um laboratório francês afeto ao Centro Nacional de Investigação Científica francês. Este também tem financiamento desse centro. Mas enquanto que nós em Portugal e na Universidade de Aveiro temos um
observatório Homem-Meio dedicado só a Estarreja. Neste caso é um outro laboratório, um laboratório mais focado sobre o passado e como é que o passado é transportado para o presente dos territórios e de outras dimensões. E, portanto, é um projeto que é coordenado por uma antropóloga que se chama Fabienne Watteau, é francesa, trabalha na Universidade de Paris-Nanterre e, portanto, ela teve esta ideia de fazer esse projeto sobre a memória dos lugares, no fundo. É disso que se trata, não é? E convidou-me depois para co-coordenar o projeto, que eu aceitei com gosto, como é evidente. E como é que vocês fazem essa reconstituição dessa memória? O projeto ainda não começou, era para ter começado agora em setembro, mas devido à pandemia e devido ao facto de uma parte do nosso trabalho incidir sobre os jovens do ensino secundário, e depois de conversarmos com os professores, considerámos que esta não era a melhor altura para começarmos esse trabalho e, portanto, pensamos agora começar o projeto a sério a partir de abril. E, portanto, o projeto tem várias dimensões. Eu diria que a mais importante, ou aquela que me diz mais respeito neste projeto, tem a ver com essa recolha, mais uma vez, das narrativas de várias gerações de pessoas que podem ou não estar ligadas ao complexo. Isso não vai ser um critério, digamos assim, e, portanto, nós vamos partir de turmas de alunos do ensino secundário, vamos fazer alguns ateliês com eles sobre os lugares de Estarreja, aqueles que estão ou que estiveram contaminados, a sua história, vamos mapear aquelas coisas, depois vamos lhes pedir que eles levem o projeto para casa, para os pais e para os avós, e depois vamos entrevistar estas 3 gerações de pessoas. Um dos objetivos é exatamente, por exemplo, através das pessoas mais velhas, perceber como é que os lugares foram... Estou-me a esquecer de uma componente importante. Nós vamos dar máquinas fotográficas daquelas descartáveis a estas pessoas que vão... Uma das componentes é que vão fotografar os seus lugares preferidos, ou aqueles lugares que lhes dizem mais, por razões positivas ou negativas, não é? E depois vamos também pedir em vários ateliês que falem sobre essas fotografias. E aquilo que nós queremos com isto é, no fundo, também reconstituir a memória e, ao mesmo tempo, ver como é que essas memórias foram chegando ao presente, ou se as novas gerações têm uma perspectiva completamente diferente, quer do Conselho, quer de lugares específicos do Conselho, e depois também, com base nas fotografias que estas 3 gerações de pessoas fizerem, pensamos fazer um mapa, uma espécie de mapa afetivo do Conselho, não é? Com as localizações, com a história, com a narrativa das pessoas acerca das localizações. Portanto, eu diria que é um projeto muito mais antropológico, não é? Do que sociológico, tem muito mais esta componente de observação mais, não sei dizer, etnográfica, não é? Tem uma parte que é assim. E, bom, estamos ansiosas para começar o projeto e ter condições para podermos avançar. Elizabeth, como te disse na introdução, quando te apresentei, o mundo rural é de facto uma das tuas paixões. Estarreja acontece, se calhar, pela proximidade à Universidade de Aveiro e porque sofreu esta mudança grande nas últimas décadas entre um espaço muito rural para um espaço com forte industrialização, mas, na verdade, aquilo que orientou sempre a tua carreira é o tema do mundo rural. A minha pergunta para ti, é quase em tom de provocação, porque nos conhecemos há muitos anos, é importante dizê-lo, senão não o faria, é como é que uma citadina de Lisboa, que eu conheci na altura da universidade, na altura em que estavas no ISCTE a tirar Sociologia, como é que uma citadina vem, por um lado, para Aveiro e depois se converte ao mundo rural? Eu diria que não era algo que eu
que eu tivesse à espera que acontecesse. Como é que acontece este processo? Bom, essa pergunta por acaso fazem-me algumas vezes, não é? Eu tenho um amigo que também é sociólogo e que me diz: bem, eu não percebo, deve ser a pessoa mais urbana que eu conheço, não percebo como é que tens esse interesse Pelo mundo rural. Mas não é um interesse que tenha sido formado só depois de vir para Aveiro. Eu, quando estava no ISCTE a estudar, uma das minhas áreas de eleição, não é? Nós podíamos escolher entre várias áreas, foi logo a Sociologia Rural. Okay. E depois tive dois professores, três, na verdade, embora com dois tive mais contacto, que foi o Joaquim Gil Nave e a Aida Valadas de Lima e depois o Afonso de Barros, que me colocaram, de facto foi por causa deles que eu me entusiasmei pela sociologia rural. Mas antes disso também, eu sempre tive algum fascínio pelo mundo rural, porque os meus pais, eu já nasci em Lisboa, mas os meus pais emigraram de aldeias para Lisboa antes de eu nascer. E portanto nós íamos essa ligação emocional com frequência às aldeias deles, onde eles nasceram, e portanto havia essa ligação. Havia essa ligação que foi muito importante e também eu sempre ouvi as histórias dos meus pais sobre a vida na aldeia, aquela espécie de nostalgia, aquela espécie de amor-ódio, não é, que eles tinham, e portanto isso sempre me interessou. E depois na universidade também, pronto, muito por causa desses professores, achei que era a minha área, pronto, não é? E depois quando acabas a licenciatura e te candidatas a Aveiro, já foi um percurso feito com naturalidade? Sim, porque em Aveiro também o concurso não exigia alguém com interesses na sociologia rural. Mas a verdade é que quando eu cheguei, quando vim para a Universidade de Aveiro, eu fui para o Departamento de Ambiente e Ordenamento, onde havia um grupo de políticas de desenvolvimento rural, onde eu me fui encaixar naturalmente, não é, pelos meus interesses. E portanto, pronto, fui desenvolvendo essa área. Embora sendo um departamento de ambiente e depois tendo eu feito o doutoramento na área das ciências aplicadas ao ambiente, que não é a engenharia do ambiente, atenção, no meu caso concreto é a sociologia aplicada ao estudo do ambiente, ou de algumas dimensões do ambiente. Eu fiz essa ponte, na minha tese de doutoramento, eu fiz essa ponte entre o rural e as questões do ambiente, não é? Porque na altura havia uma série de sociólogos rurais, europeus e norte-americanos, iam por essa via, ou seja, porque o mundo rural, em toda a parte do mundo ocidental... Está em profunda transformação, não é? Pelo menos, não é que no resto do mundo também não esteja, mas aqui a direção das transformações é mais semelhante, digamos assim, e havia uma série de sociólogos rurais na altura a reconverterem-se, por assim dizer, para a sociologia do ambiente, que também era uma disciplina, uma subdisciplina relativamente recente naquela altura, e, portanto, o ambiente e as funções ambientais dos territórios rurais começaram a ser muito... Está na ordem do dia. Exato. E, portanto, eu fiz essa ponte, não é? E a partir do doutoramento, não só continuei com essa área de investigação, portanto, a sociologia rural, os estudos rurais, mas também foi aí que eu me encaminhei mais para a questão da sociologia do ambiente e para a questão da percepção social de risco e para essas questões que depois me levaram a esses outros projetos que vamos falar alguns mais deles. Associados. Um deles, não sei se tem diretamente a ver com isto, dá pelo nome de Strings, é isso? Disse bem desta vez? Sim. Penso que se entendi bem, é um projeto em que vocês procuram entender como é que as produções do mundo rural podem chegar aos circuitos urbanos com maior poder de compra. É isto? Mais ou menos isso. Okay. O Strings é um projeto que está a decorrer neste momento, tem financiamento da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e também do Compite, e portanto é um projeto. Strings é um acrónimo feliz neste caso, porque quer dizer fios, não é? E que podem ser usados para ligar coisas, não é? E no fundo é isso que o projeto quer fazer, é ver como é que, através da venda de produtos, eu vou dizer gourmet ou mais especializados em meios urbanos,
pode contribuir para as economias locais, para a economia e para o desenvolvimento quer da agricultura, quer das outras dimensões do rural. E, portanto, é isso, não é? Não tem tanto a ver com o poder de compra, não é? Claro que nós selecionamos... Porque nas cidades está maior poder de compra, não é? É mais, porque nas cidades há mais pessoas, não é? E há mais turistas também, e há mais... E, na verdade, nós começámos, portanto, nesse projeto, nós não começamos pelo rural para o urbano, mas começamos do urbano para o rural, ou seja, dos produtos que são vendidos em lojas específicas. Sim. E vamos depois analisar o seu percurso, o seu consumo, e depois a forma como são distribuídos, quem é que os distribui e onde é que eles são produzidos e quem é que são os produtores, mas depois etc. Há de facto retorno para o mundo rural? Há retorno para quem os produz? Eu estou em crer que sim, embora nós ainda não estamos nessa tarefa, não é? Okay. O projeto tem várias tarefas, essa é a última tarefa, vamos entrar nela agora em janeiro, se tudo correr bem. Esta situação da pandemia atrasou imenso o nosso tudo o projeto. Que é trabalho de campo, tudo que é contactos pessoais. Não estávamos completamente impedidos de ir para o campo, não é? Aqui. Para as lojas. Num sentido literal, não, para as lojas já tínhamos ido antes, aqui é num sentido mesmo literal, portanto estávamos impedidos, agora espero eu que possamos começar a retomar progressivamente esse trabalho, mas, portanto, a ideia de facto é, para além de fazer uma caracterização das lojas, das motivações, e isso já está feito, das motivações dos proprietários das lojas para abrir uma loja daquele género, não é? Se isso tem a ver alguma coisa com... o mundo rural ou não, ou seja, se a principal motivação foi de facto apoiar a agricultura nacional ou ser uma coisa de moda e portanto vamos aproveitar. E a maior parte destas lojas, devo dizer, elas, as 3 cidades que nós estamos a analisar são Lisboa, Porto e Aveiro. Lisboa, Porto por razões óbvias, não é? Por causa do turismo e de facto serem as cidades mais populosas, não é? Do país. Aveiro porque, pronto, dava jeito, era aqui perto, mas em todas elas o mesmo tipo de boom aconteceu a partir de certa altura, a partir de 2010, mais ou menos, é que a maior parte destas lojas surgiu. E isso está obviamente relacionado com o turismo, não é? E nós apanhamos tanto pessoas que, se a senhora tem uma ligação ao rural e querem vender produtos da sua terra, até outras pessoas que não tinham ligação nenhuma, só gostavam, por exemplo, de azeite ou eram apreciadores de vinho e então abriram uma loja de vinho, mas que não têm qualquer relação com os territórios rurais ou que isso nem sequer faz parte das suas preocupações, esse apoio à agricultura nacional, etc. Agora, é evidente também que estes produtos, eles são de pequena escala, não é? Nós estamos a falar de produtos que antes não valorizávamos ou valorizávamos no seio familiar, por exemplo, se tivéssemos alguém que os produzisse na família, e que hoje são quase um luxo, digamos assim, não é? Mas muitos desses produtos são produtos que vêm com denominações de origem protegida. Alguns, sim. Não é? Ou são produtos típicos de uma determinada região. Tu achas que, apesar da pequena escala com que se calhar a maior parte desses produtos são feitos, achas que a produção e o comércio desses produtos pode ajudar a diferenciar os territórios e a valorizar os territórios? Pode funcionar, digamos, como uma marca ou uma identidade própria dos territórios? Sim, pode, porque os consumidores hoje em dia estão muito mais atentos a muita coisa, não é? Desde as questões da saúde, dos produtos orgânicos, a agricultura orgânica, os produtos biológicos, etc., até esse interesse pela origem dos produtos, não é? É quase como, enfim, há países onde isso já está muito mais avançado, no nosso encontramos algumas coisas, mas, por exemplo, se vais comprar um bife, tens o bilhete de identidade da vaca, digamos assim, não é? E, portanto, conheces a origem do produto, sabes quem é o produtor. E isso sabes que é de uma raça autóctone, não sabes que é, claro. E isso é cada vez mais importante para os consumidores. Se calhar é importante para todos os consumidores, mas nem todos terão o tal poder de compra que estavas a falar há pouco. E o facto de as alheiras serem de Mirandela ou o presunto de Chaves, isso evidentemente
Valoriza aquela região. Valoriza aquela região e valoriza o próprio produto. Valoriza o produto, obviamente. Não é? E valoriza o próprio produto, e isso é uma das coisas, se calhar, mais importantes. Essa proveniência rural, não é? Que é muito exaltada, por exemplo, pelos materiais promocionais destas lojas, pelos próprios consumidores, quando procuram os produtos. É essa proveniência, é um dos aspectos mais... Porque é aquilo que é distintivo do produto, não é? E claro que isso depois permite, as pessoas vão a Chaves e se calhar vão comprar... E isso dá um contributo para a economia local, ou seja, o que eu quero dizer é, achas que de alguma forma a existência destes produtos gourmets ou de origem protegida ou particularmente típicos de uma determinada região, ou criar uma identidade naquela região, depois tem um retorno na economia local, tem um retorno na economia das famílias que se dedicam a essa... Sim, evidentemente, não é? Apesar de que eu ia dizer isto há pouco e depois perdi-me, mas apesar de termos que ter a noção que isto são produtos de pequena escala, não é? Ou seja, não são... Aliás, se eles perdessem esse caráter de pequena escala, perdem o seu caráter. Exatamente, o seu caráter, ponto. E, portanto, quer dizer, eu não direi que... se calhar, para algumas famílias, sim, é importante, não é? Mas para toda a comunidade rural, digamos assim, ou para todo um território rural, a importância é muito mais... Claro. É importante na mesma, não é? Porque nós estamos a falar de alguns territórios onde não há alternativas económicas, alternativas de atividade económica, de emprego, claro. Etc. Portanto, qualquer coisa que exista tem um impacto, não é? E estamos a falar também, em alguns casos, de comunidades com pouca população e com poucas dinâmicas a esse nível. Eu ia-te perguntar um bocadinho no seguimento do que estavas a dizer. Eu sei que estudaste a crise económica de 2008, os impactos dessa crise económica no mundo rural, mas também... estudaste o pós-crise, não é? Ou seja, que marcas é que ficaram depois quando a crise foi ultrapassada. O que eu te queria perguntar é como é que esta crise foi vivida no mundo rural, como é que ela foi superada, porque, como estavas a dizer, estamos a falar já de territórios muito, muito massacrados, é verdade, alguns deles com muita resiliência, mas com uma desertificação humana brutal, com uma degradação ambiental muito forte. Como é que a crise de 2008 como é que a crise marcou esses territórios e depois como é que foi superada, se é que de alguma forma foi superada? Aqui mais uma vez tenho que fazer uma parte que é o seguinte: eu não estudei todos os territórios rurais, nem todas essas dinâmicas, até porque a quantificação desses... Só há uma maneira de fazer isso, é através de estudos quantitativos, não é? E a abordagem, normalmente, não é que eu não use também nesse projeto de Strings, por exemplo, há várias dimensões que são analisadas através dessa abordagem mais quantitativa, mas no caso desta... Mas aqui perguntava-te mais a tua percepção enquanto investigadora, okay. propriamente com base nos resultados desse estudo. Esse estudo surgiu por causa da crise, não é? Em que eu comecei a ter interesse em entrevistar pessoas que tivessem voltado ao campo, que tivessem regressado ao rural por causa da crise. Porque na altura o discurso político, como aliás agora, cada vez que há uma crise económica, uma crise social, o rural aparece sempre no discurso político e no discurso mediático como o último reduto, digamos assim, da oportunidade. Exatamente, não é? Portanto, vão para o rural, vão trabalhar na agricultura, porque, não é? Isso foi muito nítido, mais do que agora, porque ainda não chegámos, se calhar, ao pico desta crise económica, não é? Mas foi muito nítido em Portugal a partir de 2008, sobretudo a partir de 2011, foi muito nítido, não é? Nos discursos de vários dos governantes da altura, desde o Presidente da República até a diversos ministros do governo do Passos Coelho. E eu comecei a... Lembro-me que houve não sei se isto é interessante, mas... se não for eu corto. Ok. Lembro-me que houve um discurso do 10 de junho, acho que foi de 2013, do Cavaco Silva, em que eu estava a ouvir aquilo na TSF,
Estava a ouvir, não estava a ver, estava a ouvir, e eu de repente, comecei a pensar, mas isto é tão semelhante ao discurso, às lições do Salazar e ao discurso do Salazar, esta insistência, e não era só a insistência, era o modo como essa insistência se fazia, o conteúdo desse discurso. Pronto, e a partir daí fui à procura desse discurso para ler, comparar. exato, e depois fui e comecei-me a interessar por saber se as pessoas regressavam ao campo de facto por uma motivação mais de mudança de estilo de vida ou por uma razão económica. Aconteceu uma coincidência feliz nessa altura, que eu tive um semestre de licença sabática em que fui para a Universidade de Salónica, na Grécia, um país que tinha sido... Também estava a viver fortemente a crise. Ainda mais que Mais do que nós, nós. em muitas vertentes. E fui trabalhar num grupo também dedicado à sociologia rural e aos estudos rurais, e com as minhas colegas com que eu fui trabalhar, nós fizemos entrevistas na Grécia a pessoas que também tinham regressado ao campo, e depois, quando eu regressei, Tiram metodologia fiz aqui. entrevistas aqui com o mesmo guião, e aquilo que percebi, e depois eu faço parte de um grupo de investigação e de estudos sobre a Europa do Sul, e os desafios e as oportunidades, e nessa altura nesse grupo nós estávamos a discutir muito esta questão da crise, evidentemente, não é? E das mobilidades que essa crise Estava a originar. permitia, não é? Pronto, e depois o resultado disto tudo e desse grupo e deste trabalho foi um livro que acabou de sair agora na Springer, exatamente com esse objetivo de conhecer estes movimentos de regresso ao campo e outros movimentos que tenham acontecido nas áreas rurais devido à crise. Aquilo que não só que resulta não só daquilo que nós fizemos neste trabalho que eu estava agora a falar, das entrevistas, como aquilo que os outros colegas fizeram, e nós nesse livro reunimos pessoas de todos os países da Europa do Sul, não é? Portanto, Sim. Portugal, a Grécia, a Espanha, a Itália, e também temos alguém da Turquia, porque é a Europa do Sul e Mediterrânea. E, portanto, aquilo que se verifica é que a crise trouxe várias transformações para os territórios rurais que já estavam em crise, não é? E, Claro. portanto, sofreram uma dupla crise. Em consequência da crise, portanto, como tu sabes, não é? Fecharam vários equipamentos, vários serviços, não é? Houve encerramento de postos do CTT, de escolas, de tribunais, de centros de saúde, e, portanto, isso veio agravar a crise, não é? Que esses territórios já viviam. Depois, é verdade que em muitos destes países que eu referi houve movimentos de regresso ao campo. Na maior parte deles, esses movimentos de regresso ao campo foram de facto motivados pela crise económica. O que é que acontece nos países da Europa do Sul? Nós temos laços familiares muito mais fortes do que no norte, não é? E, portanto, a família aqui e o facto de a maior parte nestes países ainda ter temos origens rurais, e isto claro. é verdade em Portugal, é verdade na Grécia, é verdade em alguns sítios de Itália, não em todos, admito, é verdade em Espanha, não é? Portanto, ainda mantemos estas ligações familiares, ainda temos propriedades, casas, etc., que se calhar estavam abandonadas e que as pessoas pensam, fiquei sem emprego, e isso foi o que aconteceu à maior parte dessas pessoas. Portanto, ficaram sem emprego, porque a crise foi muito centrada no mundo urbano, é evidente, não é? Porque é lá que está a economia, não é? E, portanto, essas pessoas pensaram, vou regressar ao campo, umas porque não havia de facto outra alternativa, não é? E aquele discurso que nós ouvimos tantas vezes, não há alternativa. Mas, isso também, dizer, não havia alternativa. Mas esse regresso não pode ter ajudado o próprio mundo rural, depois desse primeiro impacto que tu falaste, de fecho de serviços, em que se soma uma crise que já vinha de longe, mas depois num segundo momento, com o regresso dessas pessoas, isso não pode ter gerado alguma resiliência no mundo rural, porque essas pessoas são novas, trazem outras ideias, em alguns e acima de casos, tudo porque se combateu, se calhar, eventualmente, não sei em que escala, um pouco a desertificação humana, que é um dos grandes problemas do interior, não é? Mas, mais uma vez, nós não estamos a falar a uma escala de milhares massiva, de pessoas que foram... nem podia ser, porque os territórios rurais que nós temos hoje não têm capacidade para ter o mesmo número de pessoas que tinham em 1950, isso é evidente, não é? Mas
Por exemplo, aqui em Portugal, aquelas pessoas que eu entrevistei que tinham regressado ao campo, uma parte delas continua no campo, mas uma outra boa parte delas regressou às cidades assim que teve essa oportunidade e que a situação melhorou. Na Grécia também aconteceram esses casos. O que eu acho que as pessoas também, no caso concreto, tanto da Grécia como de Portugal, estavam à espera quando se mudaram para o mundo rural. Houve aquelas que não tinham alternativa e que disseram sempre, eu vou fazer isto porque eu não tenho alternativa, e assim que tiveram outra alternativa, regressaram. Mas algumas criaram projetos de vida próprios, não é? Há algumas que mudaram porque pensaram, não, se calhar porque... Algumas ficaram sem emprego também, mas porque era um sonho que tinham e que com a crise começaram a pensar, não... É a altura certa. É a altura certa para eu mudar de vida e ter um... E essas pessoas, houve várias narrativas dessas pessoas que espelhavam este desencanto. Portanto, elas tinham grandes expectativas, não é? Quando se mudaram para o campo. Desencantaram-se com a realidade que encontraram? Desencantaram-se com a realidade que encontraram, porque, portanto, têm aquela ideia romântica, não é? Estamos a falar de pessoas que tinham uma vida nas cidades, não é? Claro. Algumas, claro que tinham as ligações ao rural, não é? Mas eram urbanas, não é? Tinham, exatamente. E essas pessoas chegaram a uma realidade que é completamente diferente das cidades. Houve pessoas que me disseram, nós queríamos fazer este projeto, mas fomos impedidos pelo Presidente da Junta ou por não sei quem, porque não sei quê. Aparecem conflitos novos que antes não existiam no rural, não é? Aparecem estes conflitos novos, estes agentes novos que têm uma visão completamente diferente daquilo que é a vida na aldeia e do que é as relações entre as pessoas. Normalmente é uma visão muito romantizada, não é? E depois quando chegam deparam-se com relações de compadrio, todo o tipo de coisas que se imagine, não é? E que acontecem quando há interação social, como é evidente. E portanto essas pessoas desencantaram-se, não é? Algumas até têm processos em tribunal e têm... Achas que se esvaziou-se de novo essa pequena migração que aconteceu, esvaziou-se de novo? Mas isto em Portugal, não é? E na Grécia também um bocado. Mas, por exemplo, há comunidades na Espanha onde o impacto desses imigrantes foi até bastante positivo, não só em termos económicos, ou melhor, foi positivo em termos económicos, porque as coisas têm sempre dois lados, pelo menos, mas geralmente até mais, não é? Mas... eu estou-me a lembrar de um dos capítulos de colegas espanhóis nesse livro em que eles falam dos imigrantes, mas imigrantes estrangeiros, não é? Para uma aldeia em Espanha e que eles criaram um impacto positivo até em termos culturais, não é? De mistura de culturas, sim, de interação cultural, etc. E também criaram um impacto económico positivo, mas ao mesmo tempo a outra face da moeda é que esse impacto que tiveram na economia é muito sustentado em empregos que são precários, em empregos que têm uma grande vulnerabilidade, empregos sem direitos, etc. Não é? Ou seja, por um lado, sim, há isto que é positivo, mas por outro lado, estas novas dinâmicas, estas novas pessoas também vão criar lá outro tipo de impactos que não existiam antes, não é? Como tu estavas a falar, tu foste sempre ouvindo muitas destas histórias. Porquê? E há pouco também já tínhamos falado disso, quando estávamos a falar de Estarreja e dos depoimentos e das entrevistas que fizeste. Porque esta tua opção por estes protagonistas anónimos, por estas histórias individuais, e como é que daqui deste puzzle de pequenininhas histórias consegues depois criar uma visão mais holística, mais global da sociedade que estás a analisar? Eu podia responder a isso e dizer sou socióloga, não é? Mas há sociólogos que fazem um trabalho muito mais quantitativo, digamos assim, não é? Embora... ou um trabalho que não incide, se calhar, tanto sobre as pessoas... mas também não é um... Como é que eu vou te explicar? Também não incide sobre pessoas concretas, não é? Não interessa uma vida das pessoas concretas, mas depois interessa-me encontrar as tais regularidades, se quiseres, não é? Regularidades sociais, não é? E perceber, porque é que este grupo de pessoas tem este comportamento, ou porque é que os operários de Estarreja se podem distinguir dos operários dos anos 50 se distinguem dos anos 90, ou seja, não é o Sr. António nem o Sr. Joaquim que me interessam individualmente, mas é de facto encontrar esse tipo de regularidades. Mas não te deixas marcar por algumas dessas histórias?
Sim, claro, sempre. Não, é evidente que o trabalho de um sociólogo e de um antropólogo é evidente que é um trabalho completamente diferente, não sei, vou dizer se calhar uma asneira, mas de um biólogo ou de um geólogo, porque nós interagimos com outras pessoas, não é? A situação de análise sociológica, de recolha de informação sociológica, é uma situação de interação social, ponto, não é? E é evidente que não é a mesma coisa que eu estar a usar um microscópio para analisar um bichinho que apareceu na ria, não é? Eu estou a falar com pessoas que têm expectativas em relação a mim e eu também tenho expectativas em relação a elas, não é? E, portanto, é evidente que as histórias marcam-me. Eu posso dizer que se calhar agora isso já não acontece tanto, porque também, felizmente, tenho pessoas mais jovens que vão para o terreno, que trabalham comigo, não é? Nesses projetos e que vão elas para o terreno, embora eu também goste de ir e continuo a ir, mas já não vou tanto como ia antes. Mas, por exemplo, quando eu estava a fazer o doutoramento, eu tinha 2 territórios de análise, o Parque Natural de Montezinho, algumas aldeias do Parque Natural de Montezinho e algumas aldeias daqui da Serra da Freita, aqui perto, não é? Da Aroca, Valdecâmara, e São Pedro do Sul, era uma visão alargada da serra, digamos assim, e eu lembro-me de ir para a Serra da Freita, isso não me acontecia tanto em Trás-os-Montes, mas eu lembro-me de ir para a Serra da Freita, e eu estava um dia inteiro a falar com pessoas, de fazer-lhes questionários, entrevistas, o que fosse, e eu lembro-me às vezes de chegar a casa e chorar, não é? Porque, claro que tu não vais chorar ao pé das pessoas, não é? Mas é que há histórias que são, de facto, tão impactantes, não é? Que é impossível. Não é possível ignorar. Sim, e é um trabalho, porque nós. Eu guardei sempre uma frase que me ensinaram, já não sei que professor foi, mas no ISCTE, que era: bom, a sociologia é a arte de fazer falar os simples, ou os pobres, não é? E eu fiquei sempre com essa, e também acho que é a arte de fazer falar os ricos, acho que é a arte de fazer falar as pessoas, não é? E é uma arte que é difícil, não é? Claro que... portanto, eu sou obrigada a fazer falar as pessoas se quer saber, se quer conhecer os seus comportamentos, as suas narrativas sobre as coisas, as representações, etc. E nessa arte ou nesse ato de fazer falar as pessoas, é óbvio, não é, que nós vamos guardando muitas histórias, não é? Na Serra da Freita acho que foi o território onde isso me aconteceu mais. Eu estou a falar dos anos 90, não é a mesma serra, não é a mesma serra de hoje, não é? Que é uma serra muito mais modernizada, muito mais higienizada até, mais direcionada para turistas. Na altura havia aldeias lá que não tinham estrada, não tinham... Portanto, sim. Era uma situação de facto impactante. Se calhar era para eu ser uma menina da cidade, acho que não era, não é? Porque já tinha alguma experiência no trabalho, mas é porque de facto a vida das pessoas é dura, não só nessa altura ali naquele território, como noutros territórios rurais e como em muitos territórios urbanos, não é? A vida das pessoas é difícil, não é? E essas dificuldades tem algum impacto, como é evidente, mas depois chegava a casa, chorava, comia o pãozinho ou a broa de milho que alguém me tinha dado no trabalho de campo, e isso depois também tem tem o outro lado. Exato, não é? Que há sempre alguém que te convida para beber um copo de vinho ou para comer uma broa com presunto e te dá alguma coisa para trazer, e essa generosidade também é, no fundo, comovente, não é? Porque estás ali a tirar coisas das pessoas que raramente... não é raramente, mas que dificilmente as pessoas, em muitos destes projetos estávamos a falar, percebem qual é o retorno que vão ter disto. Sim. E no fundo elas são... Mas prontificam-se a colaborar. E são generosas contigo, não é? E essa generosidade é de facto uma coisa que eu acho que tenho sempre que agradecer e que tenho sempre destes territórios todos que tu conheces, ou que foste conhecendo, quer profissionalmente enquanto investigadora, mas também, se calhar, enquanto turista, sei que tu gostas muito de passear e de viajar e de ir a muitas destas terras. Qual é que foi a região que mais te marcou, se calhar pela resiliência, se calhar pela mentalidade das pessoas? Quais é que te impactaram de forma mais positiva? Quais é que tu gostas mais?
Eu gosto, sem querer discriminar. Sim, eu gosto muito de viajar, é verdade, mas gosto mais de viajar para cidades, não é? O que não é que eu não gosto dos territórios rurais, que gosto, como é evidente. E há bocado eu não cheguei a responder a uma coisa que é, eu acho que porque eu sou tão urbana, enfim, não sei qual é o meu grau de urbano, não é? Mas porque eu sou tão urbana, não é? Esse distanciamento em relação ao objeto que analiso pode ser interessante, não é? Ter essa distância relativamente àquilo que estou a analisar. Mas, voltando ao que estavas a dizer, ultimamente não, eu sempre tive essa ligação às aldeias por causa dos meus pais. Nós íamos frequentemente às aldeias quando eu era criança, às aldeias de onde eles são, e depois passeávamos ali à volta, etc. Eu gosto de visitar aldeias também, como é evidente. Tenho feito isso muito, não só por razões de trabalho, como de lazer, como estavas a dizer. Não sei dizer, é assim, na verdade eu acho que todas as pessoas que ainda vivem em territórios rurais, não em todos, porque há uma grande pluralidade daquilo que são os territórios rurais, há aqueles que estão mais perto das cidades, que têm ligações muito mais intensas, etc., e outros que estão muito mais afastados geográfica e simbolicamente do meio urbano, não é? E de tudo o que ele pode oferecer. Eu não vou dizer que há algum território, quer dizer, se calhar aquele que mais me marca é aquele de onde são as minhas origens, não diretamente, mas dos meus pais, não é? Que é a zona da Serra da Estrela, essa zona. Se calhar é aquele que me marca pessoalmente mais, não é? Que tem algo que me diz mais. Mas em termos do que estavas a dizer, da resiliência das populações, da coragem, no fundo, que é de resistir em determinadas condições que são difíceis e que nós urbanos muitas vezes não imaginamos, e que um passeio de um fim de semana a uma terra dessas não é suficiente para perceber. Acho que todas essas pessoas que ainda vivem ou que querem viver e que vão regressar, etc., são ou deviam ser condecoradas como, não digo heróis nacionais, mas eles resistem, têm um papel muito importante, algumas delas, na manutenção das paisagens, na manutenção das aldeias que nós valorizamos. Eu ia-te falar disso. A desertificação do interior é obviamente um dos grandes problemas que o mundo rural enfrenta, mas esta desertificação não é apenas humana, não é? É também uma desertificação ambiental, é também uma desertificação provocada por uma agricultura muito intensiva, uma eucaliptização do território, monoculturas muito intensivas. Como é que se combate isto? Como é que se combate... como é que tu podes voltar a dar dinamismo ao mundo rural quando tens aldeias com muito pouca gente e muito envelhecidas, com muito poucos serviços, com monoculturas à volta da aldeia que todos os anos ou 2 em 2 anos arde? Como é que dás a volta ao mundo rural? Se calhar algum mundo rural já não dás volta, já não há volta a dar, não é? Como se costuma dizer. Se calhar temos que assumir isso, não é? De alguma maneira, porque há lugares. Agora lembrei-me de uma frase do Fernando Alves, não era do Fernando Alves nada, era uma frase daquele filme Já Não Há Pastores, do Jorge Pelicano, que dizia: há lugares que já quase não existem, é verdade, não é? Há lugares em Portugal que já quase não existem e outros que já deixaram de existir. Isto parece um discurso muito sombrio, mas não é. Há lugares onde as escolas foram transformadas em casas mortuárias, o que explica muito bem a evolução demográfica destas aldeias, não é? E há lugares relativamente aos quais já não é possível fazer grande coisa. Nós temos aldeias completamente abandonadas, onde moram 4 pessoas ou coisa assim. E, portanto, eu acho que isso tem que ser assumido politicamente até, e em termos do ordenamento do território, porque é preciso continuar a manter o que é possível aquele território, não é? Não, e mesmo o abandonado é preciso. Temos que continuar a mantê-lo, não é? De certa forma. A verdade é que todas as nossas políticas de desenvolvimento rural foram tendo impactos muito reduzidos nos territórios rurais, tal como
não em todos, como é evidente, não é? Porque há diversos tipos de rural, mas estou sobretudo a falar daquela faixa de território mais perto de Espanha, aliás, do lado de lá acontece exatamente a mesma coisa, não é? Eles têm a Espanha vazia, não é? E nós temos também, somos mais pequenos, mas também temos uma faixa do Portugal vazio, não é? E eu acho que, apesar de, em termos demográficos, eu considerar que é difícil reverter o abandono, não é? Claro, pode ir 2, 3 pessoas, Sim, etc. mas é um paliativo. Exato, é possível, já não é possível reverter esse abandono. Por outro lado, eu acho que é possível promover a qualificação desses territórios, a qualificação ambiental, etc. Quando tu falas, por exemplo, do turismo rural, tem a ver com isto? Com poderes criar alguma requalificação? Pode dar um contributo, sim. De edifícios, de arquitetura, de paisagens naturais. Sim, isso pode dar algum contributo, como é evidente, embora também não se possa responsabilizar o turismo rural por toda a redinamização do mundo rural. O turismo rural tem um papel, mas vamos lembrar que o turismo rural é feito ou é implementado por pessoas privadas, não é? O que eu quero dizer com isto é que são empresários, não é? Portanto, não têm que ter podem ter esse papel, e muitos têm, sublinhe-se, mas não têm que ter esse papel, peso, não é? E, portanto, o turismo pode ser, mas eu acho que é mais uma questão até de ordenamento do território. Faltam políticas públicas, é isso? Exato, uma questão muito mais de política e de incentivos a isso, não é? Tu falaste da questão dos incêndios, falaste da questão da eucaliptização da floresta. Tudo isso tem a ver com o abandono rural, tudo isso tem a ver com o abandono de práticas ancestrais, não é? Que estavam associadas à floresta e que deixaram de estar. Tu vais por esse país afora e tu vês uma mancha contínua de floresta que nós não tínhamos, não é? Tu tinhas floresta, campo agrícola, floresta, campo agrícola. Isso funcionava como um tampão para os incêndios, etc. Agora tens tudo florestado, tens uma mancha florestal muito, muito, muito grande e descontrolada e pouco ordenada, digamos assim. Agora, se nós podemos criticar as pessoas, os habitantes rurais, que reconvertem o seu terreno agrícola, que ao contrário estaria abandonado para plantar eucaliptos, que lhes dá algum rendimento. Sem trabalho, não é? Exatamente. Porque já estão velhos, também não podem trabalhar a terra. Exato, porque, portanto, eu acho que isso é legítimo da parte das pessoas. E acho que falta de facto essa alfabetização florestal, se quiseres, não é? E que é um trabalho que se devia ter feito e começado a fazer há muito tempo, quando se começou a observar este declínio, não é? E a sociologia do mundo rural pode dar inputs positivos a esse nível? Pode contribuir para a mudança de políticas públicas? Pode contribuir, evidentemente, não é? Porque pode contribuir, e eu diria que tem contribuído, não é? Porque levanta os problemas, faz-nos conhecer as questões que são problemáticas. Nesta área, concretamente, da sociologia rural, embora haja muito conhecimento formado, não só em Portugal, ou em Portugal se calhar até menos, não é? Mas noutros países, apesar disso, se calhar não tem havido muito essa preocupação de integrar estes conhecimentos nas políticas públicas para o mundo rural, até porque elas são muito condicionadas pelas políticas da União Europeia e pelas orientações da União Europeia, mas eu... Por exemplo, em relação à floresta, eu sei que há pessoas de sociologia que trabalham com as comissões de estudo para... agora não me estou a lembrar exatamente do nome, mas para uma intervenção mais adequada nas florestas, até na sequência dos incêndios de 2017, por exemplo, não é? E os objetivos dos nossos projetos normalmente têm sempre a ver com essa ligação com o poder político, não é? Ou com a intervenção política, não é? Agora, alguns de nós, se calhar, conseguem fazer chegar melhor a mensagem que outros. Outros fazem chegar bem a mensagem, mas depois não há um interesse, digamos assim, pelas conclusões dos projetos, por exemplo. Mas eu acho que temos tido um contributo importante
para a melhoria das condições de vida das pessoas também, e para levantar os problemas, não é? O papel do sociólogo não é resolver, ou do cientista social de uma maneira geral, não é? Sobretudo aqueles que não são das ciências sociais aplicadas, não é resolver problemas, é levantar os problemas e dar pistas para a sua resolução, não é? Isso cabe ao poder político e às organizações de cidadãos, etc. Não é? Elizabeth, muito obrigado pela tua presença, pela conversa que tivemos. Nós despedimos-nos aqui. Para a próxima semana vimos com um novo convidado e um novo tema para uma nova edição da Ciência com Impacto. Muito obrigado.